Mano, porque o Edo Tensei abre margem pra hackear o bagulho todo. O Edo Tensei abre margem pra você criar umas paradas mirabolantes, né? O Edo Tensei, mano, você pode pegar o Edo Tensei, fazer o Itachi usar o Izanami, e depois ele perde um olho, ele usa o Izanami em outra pessoa, aí perde outro olho. Aí depois só desinvoca o Itachi e invoca em outro, usando outro corpo de sacrifício. Usa um Zetsu. Usa aí uma planta. Usa o Zetsu lá, invoca o Itachi de novo. Pá, Izanami um, pá, Izanami outro. Pá, e desinvoca. Invoca, usa outro Zetsu. Pá, Izanami um, pá, Izanami outro. Você fica fazendo isso, mano, infinitamente. Você vai ter aí uma farm automática da iluminação. Você pode fazer todo mundo no mundo de Naruto e desbloqueando assim, caraca, é verdade, hein, mano, não me aceitava, agora me aceito, pô, real. Você não vai mais ter vilão. Pronto, inclusive, bora ver Naruto, bora ver isso aqui, por que que o Madara... Por quê? Por quê? Por que que o Madara foi revivido cego e sem olhos? Por quê? Como assim? Como assim? A real é mal escrito, tá ligado? É engraçado, é engraçado, é engraçado. Mas tem motivos, embora seja uma escrita, tipo, muito... Ok, ok, tá bom. Os olhos do Rinnegan, eles têm chakra, eles não tem apenas chakra, mas eles, mano, duram muito, né? Não é à toa que os olhos do Nagato continuaram lá nele por dias e dias e dias, mesmo depois dele ter sido derrotado pelo Naruto. Continuou lá, ó, paradinho, hidratado, bonito, com colírio. Aí o Obito só foi lá e pegou. Mas o Rinnegan, os Sharingans também, eles têm que ficar numa espécie de cápsula hidratada, né? No caso dos Sharingans do Cloutira, foi bem assim. O Obito tem mais de 30 Sharingans do Cloutira lá reagrupados. E no caso do Rinnegan é que o Rinnegan é um Dojutsu superior, então ele não está mais ali no corpinho. Quando o corpinho dele sofreu o Hina Tensei, o corpo fez opa, cadê meu zóio? Opa, pera aí. É revivido pelo Obito utilizando o Hine Tensei, ele retorna cego e sem os seus olhos. Isso levanta uma dúvida muito grande dentro do universo. Por que que o Madara não voltou com o seu verdadeiro Rinnegan? A explicação exige uma análise mais aprofundada do jutsu do Hine Tensei, porque ao contrário do Edo Tensei, que cria um corpo zumbi utilizando o sacrifício de alguém vivo, o Hine Tensei é capaz de trazer alguém verdadeiramente de volta à vida. No entanto, quando o Madara retorna, ele surge exatamente no local onde estava o seu corpo Edo Tensei, o que já é bem estranho, já que o corpo original do Madara não era aquele. No arco do Pen, quando o Nagato O corpo dele já tinha sido modificado, inclusive, né? utilizou o Hine Tensei para reviver as vítimas lá da Vila da Folha, os mortos voltaram para os seus corpos originais, justamente porque eles tinham morrido recentemente e as suas almas não tinham alcançado o mundo puro, que é basicamente o equivalente ao céu do universo de Naruto. Já o Madara havia morrido há muito tempo atrás e por isso a sua alma não estava mais vagando. A versão do Jutsu utilizada pelo Obito foi uma forma diferente de utilizar o Hine Tensei, voltada para ressuscitar um único indivíduo. Ao concentrar todo o seu poder em uma única alma, se torna possível criar um corpo do zero, sem depender do corpo original ou coisa do tipo. E isso explica por que o Madara voltou jovem e também mais poderoso e por que o seu corpo foi gerado exatamente no local onde estava o seu corpo Edo Tensei. Além da conveniência tática, essa escolha também evitou o deslocamento do Madara no meio da guerra. Essa parte aí do local eu não tô ligado não, viu? Com seu novo corpo, criado ali mesmo, ele já estava em posição para continuar o combate. Esse tipo de renascimento se aproxima da técnica de criação de todas as coisas do Hagoromo, que permite alterar a realidade com o poder do Rinnegan. Nesse processo, o corpo do Edo Tensei se desfaz, assim como o corpo do sacrifício utilizado, e dá lugar a um novo corpo de carne e osso totalmente vivo. E como Madara era o único sendo trazido de volta, mesmo estando no mundo puro, foi possível recuperar a sua alma. No entanto, a questão que permanece é a seguinte: por que ele não retornou com o seu Rinnegan? E bem, a resposta tá na natureza dos olhos que ele possuía como Edo Tensei. Nossa, na moral, Naruto me dá às vezes uma preguiça, porque esse final aí, ele é tão cheio de conveniências, você tem que dar tanta volta pra você entender qual que é a parada, que você fica tipo... Tem tanta coisa que não tá escrita, mas a gente tem que ir atrás pra tentar achar um sentido. Tem tanta coisa. Os Rinnegans eram cópias criadas geneticamente pelo Kabuto. Elas eram modificadas e tinham poderes extremamente limitados. Como, por exemplo, a estátua Gedo não podia ser invocada por aquele Rinnegan, tanto que o Madara só... A estátua Gedo, cara, é uma parada tão engraçada. É uma parada tão engraçada. Imagina só, você é o Hamura. Você é o Hamura, tá?
Você derrotou sua mãe, você foi lá junto com o Hagoromo, ganhou do Jubi e tal. Selou a maldita estátua na lua. E aí... Aí o Madara desperta o Rinnegan e só invoca a estátua que tava lá e que você deu a vida pra ficar olhando. Mano, nossa, que saco. Imagina só, cara. Você perder a sua vida toda. Você tava lá até agora. Até agora eu tava lá, não, vou ficar aqui na lua com a mamãe. Cuidar aqui pra, né, a estátua não sair correndo. Né? Vai que alguém pega. Porque se alguém achar no planeta Terra, pode dar ruim. Então vamos levar esse treco pra lua. Vamos. Você fica aí no planeta, Hagoromo. Eu fico aqui na lua. A estátua não vai sair. Aí veio o Nagato. Mataram é a Rico. Aí ele invoca a estátua. Mano, cinema, tá? Coitado do Hamura. Coitado do Hamura. Hamura, mano. Eu, se fosse o Hamura, tacaria a lua no planeta só por causa disso. A partir daí, mano. Ah, se roubou a estátua. Filha da mãe. João mandou 15 reais. Socorro, analisa. Meus bagos tão doendo. Os bagos do João tão doendo. Calma aí, João. O que houve? Arthur e os... Nossa, eu acho que eu vi isso aí só uma vez na minha vida, meu mano. Nossa, que é isso? Ça va, mon chéri, ça va très bien. Oui. Je suis débutant. Enfim, voltando aqui. Conseguiu invocá-la depois que ele foi revivido, surpreendendo até mesmo as bestas com cauda, que perceberam que ele estava vivo. Outro poder que ele não podia usar como Edo Tensei era o Limbo, uma habilidade extremamente poderosa que só desbloqueia após você ser plenamente revivido. A diferença dos dojutsus reais e os do Edo Tensei vale pra todos os olhos. No caso do Itachi... Nossa, o áudio desse vídeo tá baixo ou impressão minha? Por exemplo, os seus Mangekyous no Edo Tensei não eram seus olhos verdadeiros, já que os reais estavam no corpo do Sasuke. E é justamente por causa disso que literalmente todo Sharingan ou todo Rinnegan que vimos na obra de Naruto em corpos do Edo Tensei sempre foram réplicas. Nenhum deles nunca e jamais seria autêntico. O Rinnegan do Madara, que tava nos olhos do Obito, aí sim esse era o Ó, vamos falar de hacks, bora falar de possíveis hacks na obra. Mano, porque o Edo Tensei abre margem pra hackear o bagulho todo. O Edo Tensei abre margem pra você criar umas paradas mirabolantes, né? O Edo Tensei, mano, você pode pegar o Edo Tensei, fazer o Itachi usar o Izanami, e depois ele perde um olho, ele usa o Izanami em outra pessoa, aí perde outro olho. Aí depois só desinvoca o Itachi e invoca em outro, usando outro corpo de sacrifício. Usa um Zetsu. Usa aí uma planta. Usa o Zetsu lá, invoca o Itachi de novo. Pá, Izanami um, pá, Izanami outro. Pá, desinvoca. Invoca, usa outro Zetsu. Pá, Izanami um, pá, Izanami outro. Você fica fazendo isso, mano, infinitamente. Você vai ter aí uma farm automática da iluminação. Você pode fazer todo mundo no mundo de Naruto e desbloqueando assim, caraca, é verdade, hein, mano, não me aceitava, agora me aceito, pô, real. Você não vai mais ter vilão. Pronto. É uma farm automática, você usa Zetsus brancos como combustível pra usar o Edo Tensei, ao mesmo tempo que você vai lá, perde os 2 olhos, pronto, não tem mais Sharingan. Aí você vai lá, usa um outro Edo e pronto, acabou. Você fica lá criando e recriando e pronto, você ganhou de qualquer conflito. Esse é o hack mais garantido de você derrotar qualquer vilão de Naruto. Tô brincando, tá? Não funcionaria com todos os vilões de Naruto, não. Mas é engraçado. verdadeiro. Justamente por causa disso, ele não voltou automaticamente pra ele depois do seu renascimento. O Madara reviveu com um corpo vivo, de carne e osso, mas precisava recuperar os seus olhos depois para restaurar o seu Rinnegan original. Durante a quarta grande guerra ninja, foi revelado que o Rinnegan que o Nagato usava, na verdade, pertencia ao Madara. O Obito deixa isso bem claro depois que ele recupera o olho. Por isso, seria incoerente que o Madara fosse revivido já com os Rinnegans em seus olhos, já que os verdadeiros olhos estavam em outro lugar mesmo quando ele ainda estava vivo. Oxe, que pausa dramática, né? E um dos Rinnegans, inclusive, foi usado no próprio jutsu do Rinne Tensei. Para que o Madara renascesse com os olhos, só haveria duas possibilidades. Ou o Rinnegan seria recriado do zero, duplicando o número total de Rinnegans existentes, o que quebraria totalmente a lógica do universo de Naruto. É, mas a lógica no universo de Naruto nunca foi muito boa também, porque você pode ficar fazendo a farm de Zetsu branco à vontade, cara. Você pode ficar fazendo a farm de 8 portões, você pode ficar fazendo a farm de, de qualquer coisa, assim, cara. Você pode ficar fazendo farm, porque Zetsu branco te permite fazer uma farm de qualquer jutsu usando o Edo Tensei. Ah, e outra coisa também, se você quiser, você pode criar aí um Edo Tensei, faz na real que nem na Guerra Ninja, faz um Edo Tensei gigantesco de um exército, de um batalhão, e aí depois você mata o usuário. Pronto. Você tem aí um Edo Tensei ambulante pelo resto da eternidade.
Só a única forma de parar ele é selando, né? É isso. É isso. Como que o Itachi parou do Tensei na guerra? Ele usou o Izanami no Kabuto, Kabuto desfez o jutsu. Porque se não fosse por isso, você teria que selar um por um dos Edo Tenseis que tem ali a imortalidade e um chakra que fica se reabastecendo, né? Eles não vão morrer. Eles só vão ficar lá usando chakra, usando chakra, usando chakra. E fica lá, cara, e fica lá. Então, assim... Você quer criar um apocalipse? Tem como também, tem como, pô, tem como. Ou os olhos teriam que se teletransportar magicamente pra dentro do corpo do Madara, o que também não faz sentido dentro das regras do universo, porque isso não acontece. Apesar do Hine Tensei ser poderoso bastante pra recriar o corpo do Madara do zero, não faria sentido ele também criar um novo Rinnegan. Justamente porque pra despertar o Rinnegan é necessário um processo muito específico. O usuário precisa ser uma reencarnação de Indra e absorver o chakra de uma reencarnação de Ashura. Mesmo depois disso, o Madara só despertou seu Rinnegan pouco antes de morrer de velhice, sendo sustentado artificialmente pelo Gedo Mazou. Nossa, mano, é doideira, né? Já o Sasuke, por sua vez, só desperta o Rinnegan após doideira, né? quase morrer e receber o chakra diretamente do Hagoromo. O despertar desse dojutsu é raro, lento e também exige uma convergência única de fatores. É engraçado que, tipo assim, o Madara tava usando todos os poderes do Rinnegan espelhado pelo Edo Tensei, mas quando chega o Hine Tensei, como ele não tá com os olhos originais dele, só quebra o espelhamento e ele fica sem olhos. Aí você fica tipo, tá. Então, pera aí, o Edo Tensei, você podia ter o Rinnegan, né? Não era o Rinnegan verdadeiro, mas você usava os poderes do Rinnegan. Agora, com o Hine Tensei, você não tem nada, porque... Mas pera, o Hine Tensei é melhor que o Rinnegan? Que o Rinnegan não. O Hine Tensei é melhor que o Edo Tensei? Então, pera aí. Você tá me dizendo que você vai e usa o Hine Tensei, que é uma reencarnação superior, uma reencarnação verdadeira, né? Hine Tensei. Melhor que Edo Tensei. E você vai lá e perde os olhos que você tava usando até agora. Que merda, hein? Mas que merda, hein? O que torna a sua recriação improvável mesmo com o poder do Hine Tensei. Algumas pessoas ainda Uma merda. se perguntam, então, É uma merda. Quando você para pra pensar, pô, que bosta. Madara não reviveu ao menos com o seu Sharingan. Mas lógico, o Hine Tensei, eu sei, tá, tô só falando isso de meme, rapaziada, mas o Hine Tensei tem sim suas vantagens. Base, ou até mesmo o Mangekyo Sharingan. Ter alguns olhos comuns seria melhor do que nada, especialmente considerando que o Madara ainda teria que lutar muito antes de recuperar os seus Rinnegans. E como o próprio universo de Naruto mostra, trocar de olhos é algo relativamente simples com regenerações como a do Hashirama. Madara já demonstrou isso ao colocar o Mangekyo do Kakashi em si mesmo para conseguir acessar o Kamui e depois trocar novamente pelo seu Rinnegan. Portanto, não teria tanta dificuldade em criar olhos temporários. É engraçado pra caralho, né? Essa guerra é engraçado pra caralho. O Itachi não, o Madara vai lá. O Itachi sempre sobe pro coitado. O Madara vai lá, rouba o olho do Kakashi. Usa o Mangekyo do Kakashi, que é de longa distância, pra ir pro Kamui. Sendo que ele era Jinchuriki da... Mano, é tipo uma série de conveniências estacadas pra fazer sentido e a única justificativa é o Madara. É o Madara. Como que ele sabe usar? É o Madara. Mas o Obito não conseguia dar TP. É o Madara. Não, veja bem, o Obito não conseguia ficar intangível. Nada indica que ele não consiga usar o TP também. É o Madara. É o Madara. Como que ele aprendeu a Madara? Como que esse dojutsu faz isso se nunca fez isso antes? É o Madara. É o Madara. Você tem que entender que é o Madara, cara. É o Madara. Usar os verdadeiros depois e descartar os anteriores se necessário. E tipo, você quer me dizer que o final de Naruto é bom. Tá. Tem seus prós e contras, cara. Mas, cara, é tantas vezes que eu tive que usar essa desculpa do El Madara, sabe? É cansativo. É cansativo de verdade. É o Madara. É o Madara. Necessário. O argumento de que o Hine Tensei não poderia recriar o Mangekyo Eterno também é válido, já que ele requer a junção de dois Mangekyous distintos. Só que eu acho que pelo menos o Sharingan comum poderia ser recriado, visto que o Madara possuía ele em vida antes de alcançar o Mangekyo. No entanto, mesmo assim, ele retorna completamente cego. Curiosamente, ele demonstra interesse pelos olhos do Sasuke ao perceber que o seu padrão é Shoko Tomoe, o que indica que ele ainda... Shoko Tomoe! Ele mete essa ainda! O Madara ainda mete essa. Shoko Tomoe. Não, o seu padrão é um padrão de Mangekyo reto. O que caralhos isso quer dizer, meu mano Madara? O que caralhos... Queria olhos funcionais mesmo. Onde mais isso apareceu? Mano, nossa, Madara, eu te odeio. Na moral, Madara... Madarinha,
Meu Madarinha. mesmo naquela situação. Isso só reforça mais e mais a ideia de que o Madara preferia ter qualquer dojutsu do que continuar cego naquele momento. Ou seja, não foi por escolha dele que ele voltou sem olhos. Outro detalhe curioso é que o Madara foi trazido de volta com o rosto do Hashirama no seu peito, o mesmo que ele tinha na sua versão Edo Tensei criada pelo Kabuto. Quando ele tava Nossa, cara, na moral, é cada coisa, cada coisa. vivo, ele de fato implantou células do Hashirama em si mesmo, mas a gente não sabe, pelo menos, se ele tinha essa tal quantidade de material genético suficiente para ter o rosto do Hashirama no seu peito. É provável que, ao utilizar o Rin Tensei no mesmo local onde estava o seu corpo Edo, o Jutsu tenha absorvido as células e também transferido para o corpo novo. O Sai ia selar o Madara, vocês se lembram disso? O Sai ia selar o Madara. O Sai ia selar o Madara. O Sai. Já que ele distorce a realidade, bom, faria sentido. Isso também explicaria por que o Zetsu Negro preferiu utilizar o corpo do Edo Tensei como ponto de renascimento. E se você tá se perguntando, ok, por que ele não nasceu com Sharingan base então? Bom, se recriar o Rinnegan é impossível e o Mangekyo Eterno é complexo demais, não haveria nada que impedisse o Madara de renascer com seus olhos básicos. Mas a resposta parece estar no fato de que os olhos verdadeiros do Madara ainda existem no mundo real. Esses olhos não estavam se decompondo. É isso mesmo, os olhos dele já estavam lá. Analise se furar o Rinnegan e o Rinne Sharingan do Madara funcionaria? É, funcionaria, funcionou com o Sasuke, né? Funciona, dá pra rasgar o olho, né? O olho ainda é um órgão. Mas é engraçado, né, pô? Ah, o olho dele já tava no mundo, e é um chakra específico, aí ele não consegue recriar isso, mas ele consegue recriar todo o resto do corpo. É isso aí. Em alguma caverna esquecida. E sim, ativos e também disponíveis. Justamente porque o Obito tinha escondido eles. Portanto, Mano, é aquela coisa, é conveniência de roteiro. Nunca mais vai acontecer e aí o Kishimoto pode brincar, pô. Ele pode facilitar. o Rin Tensei não criou novos olhos justamente porque os verdadeiros ainda estavam intactos. Madara só precisaria recuperá-los mais tarde e usá-los novamente. Mesmo que a intenção fosse reviver o Madara com olhos inferiores como um Sharingan base, a presença contínua de seus verdadeiros olhos no mundo impedia isso. O Jutsu basicamente não pode criar algo que já existe. A única exceção que vimos foram as células do Hashirama que podiam ser replicadas. O mundo não pode criar, o Jutsu não pode criar o que já existe, mas ele recriou o corpo inteiro do cara que, bom, já existe. Sei lá, cara. Sei lá, mano. Embora o corpo original do Madara estivesse se decompondo em algum lugar, os seus olhos verdadeiros ainda estavam preservados. Ah, cara, é muita conveniência, meu mano, é muita conveniência. Independentemente do rumo posterior da história com o Zetsu Negro e a Kaguya, que muitos fãs nem consideram canônico porque Nossa. não gostam e eu entendo o ódio deles, é inegável que foi muito insano ver o Madara sem olhos, lutando, sangrando e de peito aberto contra todas as bestas com cauda. É a regra do legal, mano. Se for legal o suficiente, tá valendo. Pode jogar coerência em qualquer canto do mundo, mano. Não tem por que fazer sentido. Tá tudo bem. O autor cria aí uma exceção absoluta naquele momento que nunca mais vai acontecer, então é uma exceção. Ah, é uma exceção, pronto. Pronto, é uma exceção. Pronto. Faz sentido. Provando que ele é literalmente um dos vilões mais temidos e lendários de toda a franquia de Naruto. E não só isso, o cara conseguiu utilizar o Susanoo mesmo sem os olhos. De qualquer maneira, esse foi o vídeo. Ah, mas até o Itachi conseguiu cego, né? Aí é mais uma coisinha. Mas é. Vídeo bom, mas tava meio baixo. Eu espero que vocês tenham entendido, é um Ou a impressão minha mesmo. pouquinho complicado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Enfim. Não gosto desse tema, não gosto dessa parte da guerra, não gosto de muitas coisas assim, porque eu acho que a escrita daqui é muito conveniência, atrás de conveniência, atrás de conveniência, atrás de conveniência, e exceção da exceção da exceção da exceção, porque o autor pode. Porque pode. Só isso. Dandadão, pior que chute no saco. Regra do legal. É regra do legal, cara. Pô, é muito maneiro ver o cara sem camisa batendo em biju, sem olhos e ganhando. Isso faz sentido? Cara, pra mim não. O Shukaku meteu areia dentro do sangue do cara. E a partir daí, cara, é só o Shukaku fazer isso aqui, ó. É só fazer... Mas, né, tá bom. Eles preferiram só dar porrada com a cauda mesmo e foda-se. Aí diminui a inteligência da biju. E é isso aí. É isso aí.